Derivadas. Vamos saber mais alguma derivada. Dessa vez, qual é a derivada da função x na x? Bom, vamos tentar revisar um pouco. Se eu tenho x na n, quando eu derivo, eu tenho nx na n menos 1. Quando o x está na base. Se o x está no expoente, a gente sabe que a derivada é a na x, ln de a. Tá, mas e se eu tenho x no expoente e na base? Como eu derivo esse tipo de coisa? Então, a gente tem um problema sério que a gente normalmente quer usar uma das duas regras, mas não dá certo. Como é que é a derivada? Bom, não sei muito bem o que eu faço. A primeira coisa que eu vou fazer é, em vez de escrever f de x, eu vou escrever y. Então, y igual x na x. Tá, isso não serviu para nada, não me ajudou em nada. Porém, desse jeito, fica sempre mais fácil a gente ver o que a gente pode fazer. Aqui, a gente sabe que o nosso x, eles têm todas as condições para eles existirem, tá? Então, eu vou aplicar ln dos dois lados da minha conta. ln de y igual a ln de x na x. Tranquilo, eu posso fazer isso. Se meu domínio está bem arrumadinho, eu posso fazer isso. E qual é a vantagem de aplicar ln dos dois lados da minha conta? É a propriedade de baixar o expoente. Então, em vez de escrever nossa conta assim, eu posso escrever ln de y igual a x vezes ln de x. E olha que maravilha agora, eu já não tenho x no expoente. Lógico que eu fiquei com outros problemas. Por exemplo, aqui virou uma função implícita, porque eu não consigo isolar o meu y, e aqui agora eu tenho um produto. Mas repara que eu saí de um problema que eu não tinha ideia como resolver, e de um que pode ser meio chato de resolver, mas a gente consegue resolver. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vou calcular a derivada, então, ln de y derivada vai ser igual a x ln de x derivada. Derivada do ln de y, lembrando que a gente sempre está pensando em relação a x, certo? A gente só usa o linha porque a gente só tem o x, então é 1 sobre y, que é a derivada do ln, vezes a derivada do y, que é y'. Aqui a gente tem uma regra do produto, derivada de x é 1 ln de x, mais x vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. Olha o que a gente pode fazer. Simplificar este com este. Então, vai ficar 1 sobre y vezes y', ln de x, mais 1. Vou escrever do contrário, só para a gente não querer somar aquele mais 1 com o x, certo? Tá, mas como eu quero só o y', esse cara que está me incomodando, ele tem que ir para o outro lado. Se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ter y' é igual a y, 1 mais ln de x. Mas y na resposta é meio estranho. Eu posso trocar esse y? Posso. Y é x na x. Então, y' é x na x, 1 mais ln de x. Então, repara que é assim que a gente consegue derivar quando a gente tem o x na base e no expoente. Então, isso é meio que uma regra. Quando a gente tem x na x, ou qualquer coisa que o x esteja na base e no expoente, o segredo é aplicar ln dos dois lados para depois usar derivação implícita. Vou fazer mais um exemplo para vocês. A gente não precisa decorar isso daqui, tá? O que a gente quer nessa aula aqui é entender o método que a gente faz. O método é aplica ln e deriva implicitamente. Vamos fazer outro aqui. Calcule a derivada da função tangente de x na x. Bom, como é que eu posso fazer isso? Vou escrever y, porque eu acho mais fácil. Aplico ln dos dois lados, ln de y igual a ln da tangente de x na x. E aí, pelas regras do ln, o x pode cair para frente. Então, vai ficar ln de y, x vezes ln da tangente de x. E aí, o que a gente faz é derivar implicitamente. Então, até esse ponto aqui eu não tinha derivado ainda,
vou derivar só a partir de agora. Eu estava só organizando a minha conta. ln de y a gente acabou de fazer, é 1 sobre y vezes o y', derivação implícita. E aqui a gente tem um produto junto com uma regra de cadeia. Derivada de x é 1, então é ln da tangente de x, mais derivada do ln é 1 sobre x, o nosso x é a tangente de x, vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x. Eu não vou ficar mexendo muito com a parte de trigonometria, a gente poderia tentar arrumar isso daí, vou deixar desse jeito mesmo, mas esse y ele tem que ir para lá multiplicando, então eu vou ter y' é igual a y, que multiplica o quê? ln da tangente de x, mais secante ao quadrado de x, sobre tangente de x. E a gente não escreve y, a gente volta para a nossa função. Então, no caso, vai ficar que a derivada dessa função ali é tangente de x na x, vezes tudo isso dali. ln da tangente de x, mais secante ao quadrado de x sobre tangente de x. Então, o que a gente tem que gravar isso aqui é a ideia de como a gente deriva se o x está na base e no expoente. Então, a gente tem uma regra para se o x está só na base, uma regra para se o x está só no expoente, e para situações do tipo x na x, que o x está na base e no expoente, a ideia é ln e derivação implícita, certo? Então, tem mais alguns exemplos para vocês fazerem, depois a gente corrige alguns deles.